Todo mundo animadíssimo para nossa aula de verbo. Então, no outro encontro, nós vimos o grupo 3, tempos compostos, locução verbal, formas nominais do verbo. E a gente precisa continuar aí os nossos estudos relacionados às formas verbais. Afinal de contas, gente, verbo ó, despenca. Sempre há uma enorme chance de uma questão de verbo na sua prova. E às vezes até mais de uma, né? Então vamos lá estudar esse conteúdo, porque realmente ele vale ouro na dinâmica do concurso público e você hoje está mais animado do que a nossa última aula, que foi no sábado, né? Então, verbos, a gente está em dicas de conjugação. Então, nossa primeira dica de conjugação é do grupo do Mário. Então, o que acontece com o grupo do Mário? É composto pelos verbos mediar, remediar, intermediar, incendiar e odiar. Então, quando eu penso no Mário, gente, é só um mnemônico, né? Para mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Então, a questão é o seguinte, ele media ou ele medeia, do verbo mediar, tá? Situações de conflito no governo, que se fosse do verbo medir, né? Aí a gente tem aqui, ó, entre parênteses haveria lá mediar. Então, ele media ou ele medeia situações de conflito no governo? O certo é ele o quê? Medeia. Não existe ele o quê? Media. Então, ele medeia situações de conflito no governo. Ele intermedia ou ele intermedia todos os seus problemas? Então, ele intermedia ou ele intermedia todos os seus problemas? O certo é ele o que? Intermedia todos os seus problemas. Ele medeia situações de conflito no governo. Então, no caso aqui, a gente tem intermedia, medeia situações de conflito, beleza? Ai, Flávia, ele intermedia todos os meus problemas. Meu filho, no caso, eu acho que a pessoa é causadora dos seus problemas, porque intermedia não existe. E, de repente, essa pessoa é o voodoo que está atuando na sua vida. Deve ser isso. Então, é intermedia. Não tem nada de intermedia, não. Bom, aqui a gente tem as terminações do verbo odiar. Eu odeio, tu odeias, ele odeia, nós odiamos, vós odiais, eles odeiam. E aí, os verbos correlacionados. Eu medeio, tu medeias, ele medeia, nós mediamos, vós mediais, eles medeiam. E seguindo a mesma lógica, eu anseio, tu anseias, ele anseia, nós ansiamos, aqui fica diferente mesmo, vós ansiais, diferente que eu falo, é porque aqui tinha é. Quando chega no nós e no vós, aparece i, ó. E eles o que? Anseiam remediar. Eu remedeio, tu remedeias, ele remedeia. Nós remediamos, vós remediais, eles remedeiam. No subjuntivo é a mesma coisa, ó. Espera-se que ele remedie ou remedeie o problema. Então, espera-se que ele remedie ou que ele remedeie? Remedeie. Então, espera-se que ele remedie ou que ele remedeie o problema no subjuntivo? Que ele remedeie. Então, as terminações do verbo odiar tem que ter um conector, né? Que eu odeie, que tu odeies, que ele odeie, que nós odiemos, que vós odieis, que eles odeiem. Lembrando que o subjuntivo haverá lá um conector, né? Que caso que eu medie, que eu medeie, desculpem, não pode ser medir, que tu medeis, que ele medeie, que nós mediemos, que vós medieis, que eles medeiem. Jamais medir, né? No caso aqui, mesma coisa. Que eu anseie, que tu anseies,
que ele anseie, que nós ansiemos, que vós ansieis, que eles anseiem. Que eu remedeie, que tu remedeies, que ele remedeie, que nós remediemos, que vós remedieis, que eles remedeiem. Só o nós e o vós que ficam com esse i clássico, tá? O nós e o vós normalmente não caem, porque a gente não erra. As outras formas são mais interessantes, né? Aqui, ó, nós e o vós ficam com o i, que a gente gostaria que aparecesse. Odiemos, odieis. E os demais apresentam a letra e, ó. Medei, medeis, medei, medeiem, ansei, anseies, ansei, anseiem, remedeiem, remedeies, remedei, remedeiem. Beleza? Então, todo mundo com ezinho aqui, ó. Então, espera-se que ele remedeie o problema, ele medeia situações de conflito relacionadas ao verbo mediar, ele intermedia todos os seus problemas. Se a gente dissesse ele intermedia todos os seus problemas, é porque, na verdade, ele é o causador dos problemas. E vamos largar essa pessoa. Então, esse é o grupo do Mário, beleza? E aí, Mário é só um mnemônico, tá? Não é o moço do armário, não é nada disso. É só uma forma de você gravar os verbos que são iguais ao verbo odiar. Então, aqui, ó, até para ficar mais destacado, pode fazer assim, ó. Mário é o que a gente tem de igual a odiar. Beleza. Aí, continuamos, nós vamos para outro grupo que eu vou chamar de SACIP, mas você pode chamar como você quiser, só uma forma de você gravar os verbos. Flávia, na verdade, eu gosto de decorar de outro jeito. Eu prefiro decorar assim, ó, ao contrário. Beleza, o povo vai lá e quer decorar esse grupo aqui, ó. Tudo bem? Pode ser SACIP, pode ser outra coisa. Como você quiser. Isso é o menor dos problemas que você vai encontrar na sua prova, meu filho. O que você precisa saber é que o certo é interveio e não interviu. Que o certo é conveio e não conviu. Que o certo é eles provieram de um lugar frio e não proviram, por exemplo. E proveram é no sentido de suprir, abastecer. Então, o que você precisa saber é conjugar o verbo. Se você vai chamar de picas ou de SACIP, isso aí é um problema muito menor na sua vida. Não precisa se preocupar com isso. Ah, não, achei picas muito pornográfico. Eu também. Então, por isso que eu fiquei meio receosa e preferi SACIP. Ah, mas Flávio, o mundo é pornográfico. É, de certa forma. Então, a gente tem grupo do SACIP, beleza? É composto pelos verbos sobrevir, advir, convir, intervir e provir. São os verbos que estão aqui, ó, só na ordem, né? A conjugação segue o padrão do verbo vir. Então, quando eu pensar no SACIP, a conjugação vai toda seguir o padrão do verbo vir. Ele veio, logo ele interveio, ele conveio, olha que lindo. Ele proveio, adveio. Qual que é o certo? Se ele intervisse ou se ele interviesse no caso. Se ele intervisse ou se ele interviesse no caso seria melhor. Interviesse. Esse grupo aqui apresenta como base vie, né? Então, se ele interviesse no caso e não se ele o quê? Intervisse. Beleza? Como é que eu falo? Eles conviram comigo ou convieram comigo? Então, eles conviram ou eles convieram? Eles convieram. Beleza? Base vie. Então, aqui os tempos mais cobrados para a gente treinar, tá? E aí, aqui eu coloquei alguns, não precisa você fazer todos, né? Mas, quero fazer o intervir, qualquer um que você quiser, tá? Então, sobrevenho, advenho,
convenho, sobrevens, advens, convens. Aí depois sobrevém, né? Assim. Aí depois sobrevimos, advimos, convimos, sobrevindes, advindes. Nossa, Flávia, convindes é muito feio, não é nada. Sobrevém com acento agudo no singular, circunflexo no plural, né? Advém no plural, convém no plural. Aqui também tem acento, né? Porque é oxítona. Aí, pretérito perfeito do indicativo, sobrevim, sobrevieste, sobreveio, sobreviemos, sobreviestes, sobrevieram, advim, advieste, adveio, adviemos, adviestes, advieram. Convim, convieste, e você tem que fazer para você treinar, né, gente? Conveio, conviemos, conviestes, convieram. Mais que perfeito do indicativo, o que eu vou ter no mais que perfeito? Ele viera, eles vieram. Sobreviera ou sobrevieram. Adviera ou advieram. Conviera ou convieram. Imperfeito subjuntivo, se ele conviesse, né? Se ele viesse, então se ele sobreviesse, adviesse, conviesse. E aqui, mesma coisa. Sobrevier, aí sobrevierem, advier, advierem, convier, convierem. E aqui, se você quiser fazer uma coisa, para facilitar, depois você entender a base vie aparecendo aqui, que é a base que a gente procura nas pessoas que a gente mais erra. O conveio e o adveio, porque é muito estranho, mas vale a pena um destaque, porque são as formas mais erradas. Isso aqui é porque vocês erram mais. E, por conseguinte, cai mais em prova. Beleza? Só destacando mais. Esse grupo, junto com o do SACIP, muito caidor com força mesmo. Porque, na verdade, você não está vendo um verbo só, né, gente? Você está vendo vários verbos irregulares que seguem o mesmo que paradigma. Então, você está trabalhando verbos irregulares que seguem ali a mesma lógica, beleza? Ok? Até aqui? Então, vamos trabalhar algumas outras dicas de conjugação. Só algumas outras dicas, só para o menino ficar mais atento, né? Vamos pensar que eu tivesse prover e provir. São verbos muito próximos e a gente às vezes tem dúvida, né? Prover no sentido de suprir, abastecer, e provir no sentido de originar-se. Provir é derivado de vir. Prover não é derivado de ninguém, tá? Então, ele tem formas iguais às do verbo ver em alguns tempos, em alguns, não todos, mas ele não é derivado de ninguém. Então, aqui, ó. Ele provê a casa do necessário, eles proveem. Beleza? Se ele provesse a casa do necessário, se ele prover a casa do necessário. No passado, ó, ele proveu, eles proveram. São os tempos que mais caem aqui para a gente raciocinar, tá? Os tempos e as pessoas. No sentido de originar-se, ó, ele
provém, eles provém com acento circunflexo. Se ele proviesse, tem que ter esse vir. Se ele provier, ele proveio de um lugar frio. Eles provieram. Então, estou pegando os tempos mais cobrados, trabalhando aqui para a gente ver as diferenças. Então, eu falo assim, ó, se ele provisse ou se ele provesse a casa do necessário, seria ótimo. Provesse, né? Eu falo, ele proviu, proveu ou proveio de uma família humilde. Ele o que? Proveio, né? Então, verbo prover e verbo provir, logicamente, eles são parecidos, mas eles têm sentidos diferentes e conjugações diferentes. O verbo provir é derivado de vir. Já o verbo prover não é derivado de ver. Ele tem algumas formas parecidas com o ver, algumas formas coincidentes. Então, provir, beleza? E o verbo prover não é derivado de ver. Aí eu tenho esses dois verbos aqui, ó, que também dão uma dica boa. Reaver não apresentam formas com NH nem com o quê? J. Então, por exemplo, assim, nem sei, né? Eu reavejo, eu reavenho o dinheiro roubado. Flávia, mas como é que eu vou falar aqui? Eles são defectivos, a gente tem que usar um sinônimo. Eu reavejo, eu reavenho o dinheiro roubado, vou trocar por eu recupero, tá? Verbos defectivos, ó, faltam formas na conjugação. Então, eu reavenho, eu reavejo, não existe isso não, tá? Eu recupero o dinheiro roubado, né? Nada de reavenho, nada de reavejo. Ai, Flávia, eu me precavejo. Tá se precavendo errado, hein? Eu me previno, eu me preservo. Não tem nada de precavejo, não. Ou eu vou me precaver, pode usar uma construção perifrástica, uma locução, beleza? Então, eu me precavejo é que não pode. Quem passeia, passeia em. Então, é onde você foi passear, né, Mouse? Então, vamos supor que eu estivesse lá assim, ó. Ou eu me precavenho. Eu me precavejo ou eu me precavenho nessas ocasiões. Nem precavejo, nem precavenho. Eu me previno, tomo cuidado, sou cauteloso. Então, nós vamos usar sinônimos, né? Porque não há formas completas nesses dois verbos. Outro dia eu estava na farmácia com o Tatá, aí o Tatá pegou uma camisinha de morango, porque ele viu o desenho do morango e achou que era bala. Aí ele pegou e entregou. Mãe, compra isso pra mim, é uma delícia. Meu colega já comeu, é muito bom. Eu olhava e falava assim, o que eu vou falar? Tá, isso aí é para adultos, se prevenir. Ele, mas se prevenir porque é pastilha para garganta? Eu, ai, Jesus. Eu falei, não, isso é para namorar. Quando as pessoas vão namorar. E eu só olhando, e todo mundo da farmácia, eu acho que tava olhando para mim pensando assim, gente, o menino, ele pegou e levou ao caixa, porque às vezes fica assim perto, né? Aí ele pegou... Mãe, compra isso pra mim, é uma delícia. Meu colega já experimentou, pensando, não, ele confundiu. Ele tá achando que isso é uma bala e isso não é uma bala. Enfim, né? Pode ter até propósitos similares, mas não é a mesma coisa. Eu sei que eu olhava e pensava assim, oh meu Deus, vergonha alheia, né? E a mãe tentando explicar discretamente, né? E ele insistindo, mas pra quê? Por que criança não pode? Não, Tatá, não é de comer, é outra coisa. Então pra que serve? 50 perguntas por minuto. E eu pensando, Deus, faça esse menino ficar calado. Por favor. E o povo com vontade de rir. Eu pensando, é porque o filho não é o seu, né? Que tá te deixando assim numa situação desconfortável. Claro que depois entrei no carro, falei com ele, olha, isso é de namorar, filho. Provavelmente o Vitor usa, provavelmente a Júlia usa, né? Fui explicar para ele algumas coisas assim, mas enfim, no meio da farmácia com os outros, na fila, não tava tão legal, né? Então, a camisinha que Tatá queria literalmente comer, porque supôs ser uma bala de morango, na verdade é para que as pessoas tomem cuidado. Não pode ser se precavenham, nem se precavejam, tá? Então, pessoas não se né? Não posso falar eu me precavenho, nem eu me precavejo.
as pessoas se previnem, elas tomam cuidado, são cautelosas em suas relações. Aí já pode. Eu espero que o Tatá seja, né? Pois ele até entendeu, mas eu sei que foi um tanto quanto constrangedor. Então, reaver e precaver, bora para outros. Requerer não é derivado de o quê? Querer. Tudo que for pertinente ao verbo querer, nós vamos querer R. Se for do verbo requerer, R. Se for do verbo querer, nós vamos querer S. Então, olha aqui, ó. Eles requereram ou requiseram o documento. Como é que nós vamos fazer? Se ele requisesse ou requeresse o documento. Tudo tem que ter R no radical, né? Então, requereram, requeresse, beleza? As formas corretas vão apresentar a letra R. Então, eu vou ter eu requeri, ele requereu, eles requereram, se ele requeresse, se ele requerer. Contra, né? Bem diferente. O S aqui, ó. Eu quis, ele quis, ó, fica igual. Eles quiseram. Tudo S, não tem quis com Z também não, é quiz, né? É outra coisa. Se ele quisesse, se ele quiser. Então, eu quis, eles quiseram, se ele quisesse, se ele quiser. E aqui, eu requeri, ele requereu, eles requereram, requeresse, requerer. R, 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 S, 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 S. Beleza? Então, eles requereram, se ele requeresse. O verbo querer não é derivado de querer. Nós já até falamos isso lá no grupo 2, o que eu estou fazendo é mais ou menos tentando consolidar isso por meio de dicas, que às vezes fica mais fácil na dica de entender do que no meio da conjugação do verbo em si, tá? Então, a gente já falou sobre isso, na verdade. Aqui vamos estabelecer novamente algumas bases que vocês já conhecem, tá? Só para trabalhar mais. Então, aqui, ó, reaver, aprazer, trazer, caber, saber. O que acontece com esses verbos? Apresentam ou na base do pretérito perfeito do indicativo. Se apresenta ou nessa base, isso quer dizer que vai apresentar ou no pretérito mais que perfeito do indicativo, no pretérito imperfeito do subjuntivo e no futuro subjuntivo inteiro. Porque esse tempo primitivo manda em todos esses outros. Se tem ou, vai apresentar ou nisso tudo aqui. Então, vou fazer só assim para a gente ter uma noção de como é que isso acontece, né? Se ele reavisse, rehouvesse o dinheiro, ficaríamos felizes. O que vai ser? Se ele reavisse ou rehouvesse o dinheiro? Rehouvesse, né? Vai ter ou na base. Então, apresentam ou na base do pretérito perfeito do indicativo e nos derivados deles. Pretérito mais que perfeito, imperfeito do subjuntivo e futuro do subjuntivo. Em todos esses casos, a gente vai ter ou na base, né? Que são os derivados do pretérito perfeito. Beleza? Então, aqui, ó, só pra gente alinhar, tô pegando aqui, ó, pretérito perfeito do indicativo, pretérito perfeito do indicativo, singular e plural,
futuro do subjuntivo e pretérito imperfeito subjuntivo. São os tempos que, eventualmente, né, tem mais chance de aparecer na sua prova. Então, ele reouve, ele aprouve, ele trouxe, ele coube, ele soube. Eles reouveram, aprouveram, trouxeram, couberam, souberam. Se ele aprouvesse, trouxesse, coubesse, soubesse. Se ele reouver, aprouver, farei o que me aprouver. Trouxer, couber, souber. Aí, no nosso dia a dia, a gente vai lá e fala assim, nossa senhora, se ele saber a verdade, se ele saber, o mundo acabou, viu, meu filho? Nossa, se ele trazer o livro aqui, se ele trouxer, né? Então, se essa calça me caber, aí depende, a calça se for 38, se ela me couber, eu falo do jeito que você quiser. Agora, tirando isso, se essa calça me couber, né? Agora, qual que é a chance de uma calça 38 me caber? Se ela me couber algum dia, eu acho que vou ter que nascer de novo, gente. Acho que nem quando eu tinha 15 anos eu não usava 38. Enfim, não é para mim. Posso caminhar, fechar a boca, posso fazer o que for, não tem jeito, não entra. E outra coisa, eu não preciso comer para engordar, é só eu pensar na comida. Ah, eu penso, eu já engordei. Cada um com um problema, né? Então, reaver, aprazer, trazer, caber e saber vão apresentar esse ou na base e, consequentemente, nos tempos derivados da base. Pretérito mais perfeito indicativo, pretérito imperfeito subjuntivo e futuro do subjuntivo. E aqui já deixei as conjugações mais adequadas para vocês, tá? Aqui, ó, nós vamos fazer um basicão assim, ó, por, isso aqui também nós já vimos na tabela, tá? Mas é só para melhorar. Até o SACIP, ó, nós já vimos até separado. Isso daqui a gente vai falar sempre assim, ó. O que são esses tempos derivados? Pretérito mais que perfeito indicativo, pretérito imperfeito subjuntivo, futuro subjuntivo. Então, esses daqui eu quero fazer a forma eles, que vai dar origem ao que eu estou chamando de o quê? Base. Então, por e derivados, eles puseram, a base é puser. Eles tiveram, a base é tiver. Sempre que tiver conector, ó, isso aqui apresenta conector, é um indício, né? Ver e derivados, eles viram, com i. Então, a base é vi. Fazer, eles fizeram. Então, a base é fizer. Vir, eles vieram. Então, a base é vier. Bom, então, nesse caso aqui, ó, se ele supôsse ou se ele supusesse o que eu sinto. Imagina, se ele supusesse o que eu sinto, dar-me-ia uma chance. Merecia, né? Esse aqui, gente, vai passar no concurso em breve. Então, se você supusesse o que eu sinto, dar-me uma chance. Dê uma chance a essa pessoa, tá? Que ela vai se tornar servidora. E depois você pode ficar aí lamentando a vida que você não vai ter. Então, estabilidade no amor, minha filha, é fundamental também. Então, se ele supôsse ou se ele supusesse? Supusesse. Ter e derivado. O rapaz que deter ou o rapaz que detiver conhecimento será aprovado. O rapaz que o quê? Detiver. Se ele prevesse ou previsse o futuro,
Seria ótimo, imagina. Eu queria só os números da Mega Sena. Se ele previsse. Se ele perfazer ou perfizer o caminho, ficaremos bem. Perfazer ou perfizer? Perfizer. Se ele intervisse ou se ele interviesse no caso, ficaríamos mal. O certo é se ele interviesse. Então, nós estamos falando de bases, né? Claro que se você quiser, você já pode deixar alguns derivados de por. Ah, então o que eu tenho que é derivado de por, Flávia? Tudo que terminar em por é derivado de por. Compor, supor, só não tem acento, tá? Depor, interpor, o acento de por é diferencial, né, gente? Obter, conter, manter, deter, reter, entreter, abster, prever, entrever, antever, refazer, que é o SACIP, né? Sobrevir, advir, convir, provir, intervir. Isso aqui a gente já tinha até visto, gente, só que isso cai tanto, que merece atenção. Então é aquela coisa assim, prefiro pecar pelo excesso. Dou de 2 jeitos, porque aí eu sei que você vai ter mais chances na prova, porque a gente sabe que esse conteúdo realmente é muito relevante. Essa parte de conjugação não é tão fácil, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei tudo que você já tinha aprendido nos grupos 1, 2 e 3 e transformei em dicas mais gerais, me pautando naqueles verbos que são mais o quê? Cobrados, beleza? Ainda vou falar mais uma coisa de uns particípios aqui mais sofisticados, e aí a gente vai para vozes. Até aí como estamos? Bem? Então, porque verbo realmente, gente, é muito, né? Como é que eu posso dizer assim? Importante, ok? Então, isso aqui cai muito em concurso, né? Então, continuando, vamos uma outra diquinha, que é o seguinte. Particípios notáveis. Ó, o que acontece? Vamos pensar aqui, ó. Ele havia intervido ou intervindo no caso? O que vocês acham que é o certo aqui? Intervido ou intervindo? Isso aqui caiu no último concurso do TRT Minas. Ele havia intervido ou intervindo? O certo é intervindo. Parece gerúndio, mas não é. É particípio. No grupo lá que a gente chamou de SACIP, que são os derivados, na verdade, de vir, então, sobrevir, convir, intervir, advir, provir e o próprio verbo que? Vir. O que acontece com esses verbos? Apresentam a mesma forma para gerúndio e particípio. Então, SACIP, a gente vai ter lá sobrevir, convir, intervir, provir, vir. Esses verbos apresentam a mesma forma para gerúndio e o quê? Particípio. Ah, mas como é que eu vou diferenciar um do outro? Uma dica, substitua por chorar, que é um verbo que a gente sabe que você não vai chorar depois da prova. Então, aqui, ó, ele havia intervindo no caso, ele havia chorado ou ele havia chorando? Ele havia chorado. Portanto, a gente tem uma forma de particípio. Ele está intervindo no caso, ele está chorando. Portanto, a gente tem uma forma de gerúndio, beleza? Então, olha aqui, ó, vamos fazer aqui um exemplinho só para você entender. Intervido não adianta, tanto o particípio quanto o gerúndio vão ter esta terminação. Para, né, diferenciar, substitua por chorar. Senão você vai chorar depois da prova. Então,
supor chorar, mas pode ser amar, tá? Tem que substituir por um verbo que tenha diferença no particípio, tá? Então, ele havia intervindo nas decisões do governo. O rapaz está intervindo no processo. Então, ele havia intervindo, tá certo, não existe intervido, né? Ele havia intervindo, ele havia chorado. Então, equivale a chorado. Chorado é particípio, então é particípio. Eu posso ser má ao extremo, grifar um intervindo e perguntar se essa forma nominal é de gerúndio e particípio. Eu só vou encontrar um monte de mãozinha circulando NDO e falando assim, NDO, gerúndio, só que nos derivados de vir, isso é perigoso. Porque tanto o gerúndio quanto o particípio apresentam NDO. Então, eu precisaria substituir por um outro particípio regular para ter certeza de que não se trata de particípio. Ou se não, ter um conhecimento mais vasto da língua, olhar o tipo de locução, por exemplo, eu já olho para ter e haver mais particípio, eu sei que é tempo composto. Eu olho uma locução de passiva e eu sei que é particípio, mas para o aluno é mais seguro avaliar por substituição. Né? Um outro conhecimento que você pode ter é locuções que são feitas com particípio tempo composto, voz passiva. Então, a gente consegue entender que também nesses contextos é particípio, né? Então, voltando lá para a gente pensar nisso aqui. O rapaz está intervindo no processo. Então, o rapaz está intervindo, o rapaz está chorando. Se o rapaz está chorando, isso aqui é gerúndio. Beleza? Então, particípio e o quê? Gerúndio. Nesse caso aqui, a gente tem formas diferentes. Acípio aqui, só para indicar. Bom, eu quero um outro particípio notável que eu acho que vale a pena a gente dar uma ênfase a ele. Vou colocar de verde só para ficar diferente, tá? O único particípio de trazer é trazido. Gente, a Júlia, minha filha, adora falar isso aqui errado. Eu morro de vergonha pra ela. E eu morro de vergonha porque ela fala e o namorado corrige. Aí eu olho e falo assim, nossa, coitada. Toda vez ela fala, eu tinha trago, aí o Bruno vira pra ele e fala assim, Júlia, é trazido, a gente já... Ele fala assim, a gente já te falou isso, não já? Só que a gente já falou 80 vezes. Eu fiz até a Júlia gravar um TikTok, ela falando trago, porque ela vive falando isso. Eu falei, então agora você vai gravar. O único particípio de trazer é trazido. Então, ele havia trazido o livro. Não existe ele havia trago, não. Ô, Flávia, eu posso pensar assim? Trago é só do verbo que? Tragar. A verdade é que isso também não é verdade. Então, trago é só do verbo tragar. Isso é uma resposta simples para um problema complexo. Por que é uma resposta simples para um problema complexo? Não existe a forma trago particípio do verbo trazer, mas no presente do indicativo, eu trago boas notícias do verbo trazer. E eu não trago um cigarro na hora do intervalo, porque eu tenho medo de morrer de câncer de pulmão. Eu já tive um câncer de rim, para que eu vou arriscar ter um de pulmão, né? Não sou doida. Então, no caso aqui, a gente tem o verbo tragar, eu não trago um cigarro, de tragar, e eu trago boas notícias de trazer. Então, trago é tanto do verbo tragar quanto do verbo trazer, só que não é particípio de nenhum dos dois. O particípio de trazer é trazido e o particípio de tragar é tragado. Então, a questão é, não é particípio, mas é presente do indicativo dos dois verbos, tá? Porque senão a gente anota assim, trago é só do verbo que? Tragar. Essa anotação aí não fui eu que citei, não, isso tá errado. Né? Porque não é verdade, tá? Aqui, ó. Presente do indicativo. Trazer, eu trago. Está certo. Tragar, eu trago. Ah, então são iguais. Isso. Então, presente do indicativo, a gente tem aí formas coincidentes na primeira pessoa, né?
Mas o único particípio de trazer é o quê? Trazido. E os verbos do grupo SACIP vão apresentar como particípio uma forma parecida com a do gerúndio. Parecida, porque, na verdade, as formas são coincidentes, são idênticas, mas eu consigo, pelo contexto, diferenciar uma da outra, tá? Então, como é que eu faço? Substituo pelo verbo chorar. Então, demos as nossas dicas de conjugação, beleza? E agora nós vamos para vozes verbais, ok? Vozes cai muito, pouco, mais ou menos, Flávia. Vozes despenca, gente. Então, vou começar com pensando, só para a gente dar uma aquecida, tá? Então, eu quero saber se a frase está na voz ativa, na voz passiva ou na voz reflexiva. Ai, Flávia, eu não sei nem o que é isso. Beleza, vou te explicar, pode ficar tranquilo, não há necessidade de você saber previamente que eu tô aqui para te ajudar. Mas só para a gente ter algumas ideias já acerca dessa matéria, tá? Só para a gente aproveitar aqui para fazer algumas reflexões sobre o tema, tá? Então, eu quero saber se é voz ativa, voz passiva ou voz reflexiva. O que é que acontece? Na voz ativa, o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo. Na voz passiva, o sujeito sofre a ação expressa pelo verbo. E na voz reflexiva, o sujeito pratica e, ao mesmo tempo, sofre a ação expressa pelo verbo, beleza? Então, não se trata de um tema simples. Então, voz ativa, o sujeito pratica a ação. Voz passiva, o sujeito sofre a ação verbal. Voz reflexiva, o sujeito ao mesmo tempo, né? Então, ativa, passiva e reflexiva, e nós vamos analisar esse conjunto aqui. Não se trata de um tema simples. A primeira coisa que o aluno já poderia imaginar é que toda vez que houver a partícula se, haverá voz passiva. Isso não é verdade, porque nem todo se é partícula passivadora. Eu posso ter um se, por exemplo, parte integrante do verbo, eu posso ter um se pronome reflexivo, eu posso ter um se índice de indeterminação do sujeito. Flávia do céu, que tanto de se é esse, mulher? Calma, nós temos aula de si e nós vamos estudar esse conteúdo. Então, nada de desespero, porque nós vamos estudar esse conteúdo, tá? É um conteúdo cobrado? É. É importante? Sim, porque inclusive ele afeta outras matérias, como vozes verbais e concordância. Então, nós vamos estudar isso nas próximas aulas e você vai conseguir fazer esse link um pouco melhor, tá? Mas a primeira coisa que eu já queria deixar clara é que nem toda frase que tem si é passiva. Já vai anotando esse tipo de detalhe, porque isso facilita na hora de você analisar a frase, tá? Então, eu tenho lá assim, ó, não se trata de um tema simples. Então, quando eu falo não se trata, aqui eu tenho um verbo transitivo indireto, o se é índice de indeterminação do sujeito. E a gente vai estudar isso melhor. De um tema simples, objeto indireto. O não, adjunto adverbial de negação. Então, quando eu falo não se trata de um tema simples, eu tenho esse se que é índice e a frase está na voz ativa. Alguém, que eu não sei quem, não trata desse tema de forma simples. Beleza? Eu não posso pensar numa passiva, tipo assim, o tema não é tratado de forma simples. E o problema é que a gente faz isso. A gente acaba fazendo uma passiva que a estrutura do verbo nem aceita. Porque a passiva só pode ser formada com verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Flávia, eu não sei isso também não. Nós vamos estudar isso, relaxa. Nós vamos estudar tudo e as ideias vão se unir aí e vai dar certo. Muito otimismo e principalmente, né, entender que cada dia é uma coisa, mas depois a gente consegue associar tudo fazendo exercício, tá? E a gente vai fazer exercício juntos e tal. Então, não se trata de um tema simples, uma construção de ativa. A casa estava lotada de estranhos. Essa aqui é bem chatinha, porque estava aqui, ó, é o auxiliar de passivo e lotada é o particípio. Só que é mais incomum a gente ter
como auxiliar o verbo estar, mas pode aparecer. Então, isso aqui é uma locução de passiva. Os estranhos lotavam a casa, então esse termo chama agente da passiva. E a casa é o meu sujeito paciente. Logo, eu tenho uma frase na voz o quê? Passiva. Resolveu-se a pendência do setor. Então, quando eu falo resolveu-se a pendência do setor, quem resolve, resolve o quê? Algo. Verbo transitivo direto, esse se é partícula o quê? A passivadora. Se há PA, não há OD, o objeto direto vira sujeito paciente. A pendência do setor foi resolvida. Aqui também é uma voz passiva. A diferença entre elas é que na primeira construção eu tenho uma voz passiva analítica, por causa da locução verbal, né? E na segunda eu tenho uma voz passiva sintética, por conta da partícula o quê? A passivadora. Depois eu tenho assim, ó, o rapaz havia questionado a decisão do juiz. Então, quando eu falo o rapaz havia questionado, isso é uma locução que forma tempo composto. O rapaz havia questionado é a mesma coisa de o rapaz questionou. Deixa eu parar no meio e ouvir daqui a sua resposta. O rapaz havia questionado a decisão do juiz é a mesma coisa de o rapaz questionou. Estou olhando para você e ouvindo. O rapaz questionara, porque tinha ou havia mais participe é igual a ra. Tinha feito, fizera, tinha estudado, estudara, tinha gostado, gostara, tinha aprendido, aprendera. Se não aprendeu, vai aprender agora. Então, a gente vai trabalhando esses, né, conteúdos que a gente já viu. Então, o rapaz questionara, né, a decisão do juiz. Então, isso daqui é um tempo composto e ele é típico de ativa mesmo. O rapaz é um sujeito agente, ele praticou a ação, né, de questionar, então eu tenho voz ativa. Ô Flávia, essa frase aceita passiva, não aceita? Aceita porque aqui você tem uma construção com verbo transitivo direto. Então, ela aceita passiva, que é uma das condições de passiva. Agora, vamos lá. Outro golpe no seu coração. Como fica a passiva dessa frase? O rapaz havia questionado a decisão do juiz, quer dizer que a decisão do juiz... E aí, decisão do juiz, o que vocês acham? Havia sido questionada ou se não fora questionada. O normal é a gente manter a estrutura de tempo composto. Se você pensou foi questionada, ficou errado, tá? Então, aqui, ó, a minha passiva tem que ser assim, ó. A decisão do juiz havia sido questionada. Sempre na passiva, a gente acrescenta um verbo. Então, aqui já existiam 2, logo nessa construção vão existir 3, quando eu passo da voz ativa para passiva analítica. Voz ativa para passiva analítica, que vai ter x mais 1. X é o número de verbos, tá? Então, se eu passar da voz ativa para a voz passiva analítica, o que acrescenta? Um auxiliar de passiva, beleza? Então, a gente faz um acréscimo de auxiliar de passiva, ou senão, volta para o tempo composto. Por exemplo, eu poderia falar havia sido, fora questionado. Eu tenho que usar o pretérito mais perfeito simples, tá? Então, a decisão do juiz havia sido questionada, eu poderia, no máximo, substituir essas duas formas aqui por fora. Isso aqui pode também. Mas o mais normal é a gente manter assim mesmo. Última dica. Havia pessoas honestas no local do evento. O que está acontecendo com havia pessoas honestas no local do evento? Qual que é a voz que você acha que tem aqui? Bom, vamos pensar. Voz é a relação existente entre o sujeito e o verbo de uma mesma oração. No caso de havia pessoas honestas no local, é o verbo haver com valor o quê? Existencial. Logo, ele forma oração sem sujeito.
Se ele for uma oração sem sujeito, quer dizer, não existe uma relação entre o verbo e o seu sujeito. Logo, não há voz. Quer dizer que é uma frase muda. Não existe isso não, tá, gente? Tô brincando com vocês. Só que não existe voz aí nesse contexto. Então, aqui a gente fala que é o seguinte, é o verbo haver com valor existencial. Aí é um caso de oração sem sujeito, beleza? Então, neste caso aqui, a gente diz que não há voz. Qual que é a voz? Nenhuma. Muda. Então, havia pessoas honestas no local, não há voz, beleza? Conseguimos pensar nisso? Ok? Então, nós vamos concluir por aqui, porque eu tenho outra aula às 20 horas e depois a gente termina a voz, que é o que podemos fazer neste momento.